A paz de Cristo para todos, sejam bem-vindos à pré-aula da lição 5 na classe de jovens da Escola Dominical. Quem segue a Cristo anda na prática do perdão e do amor. A paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Sou o professor Denis Pereira e há mais de 20 anos atuamos na Escola Dominical e semanalmente você sabe que temos aqui as pré-aulas para as classes de pré-adolescentes, adolescentes, juvenis, jovens e adultos. Você está notando aqui um cenário diferente, se você já nos acompanha. Eu estou na sala de aula da minha igreja, exatamente a sala de aula da minha igreja. Isso aqui é a lousa que está sendo utilizada. Em breve nós vamos trocar isso aqui, tá certo? Esta semana, se você tem me acompanhado aí nos grupos, não tem sido uma semana muito fácil. E por isso que eu estou gravando na sexta-feira, são 8h25, eu estou devendo a vocês, e estou gravando aqui porque vim trazer meu filho para o ensaio na igreja, e foi o único momento que eu tive para gravar. Por isso, estou aqui. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se, ative as notificações, dê like no vídeo, deixe o seu comentário, que é muito importante para nós, e ele aparece por aqui. Pegue livro, revista, papel, caneta, bloco de notas e vamos juntos preparar mais uma aula da Escola Dominical. Bom, os objetivos da nossa aula hoje é explicar a parábola do credor incompassivo, saber a respeito das consequências do perdão e compreender a respeito do amor de Deus. Olha, gente, eu olhei aqui os tópicos desta aula realmente são tópicos muito poderosos, viu? Nós vamos falar sobre o perdão aqui hoje. Nossa sociedade está espiritualmente adoecida. Um sintoma desse quadro terrível é a falta de amor que foi profetizada ali por Cristo, né? E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria, tá certo? Agora, o amor, ele se materializa em atos de perdão, que se recebe, que se doa. Perdão não é apenas algo que você dá, é também aquilo que você recebe, não é? Então, à medida que você libera perdão, você está apto também a receber perdão, tá? A oração do Pai Nosso, ela deve nos levar a uma reflexão, porque ela diz assim: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos. Então, a nossa disposição em perdoar alguém, ela deve ser compatível com a disposição de Deus em nos perdoar. Qual foi a disposição de Deus? Nós não merecíamos, mas Ele nos perdoou por seu amor e graça. A pessoa ela não merece, a pessoa te fez alguma coisa, mas assim como nós não merecíamos perdão, fomos perdoados. Então, é esse mesmo nível de perdão que nós devemos liberar para as pessoas, tá certo? Muito bem, chegando aqui no nosso tópico 1, eu tenho feito isso para ver se você consegue acompanhar aqui a revista, lembrando que aqui na descrição do vídeo tem 3 links e é muito importante você prestar atenção. O primeiro link é o link para você nos contactar para ministrações, tá certo? É o contato para ministrações, você fala diretamente comigo e será um prazer atender a sua igreja, evento, congresso, culto, o que for. O outro evento, o outro link é para você baixar o conteúdo em PDF, slides, vídeos, convites e muito mais. E o outro link é para você acessar grupos de professores no WhatsApp, grupos de todo o Brasil, aí semanalmente juntos pelo WhatsApp, preparando a sua próxima aula. E clica no valeu também, tá, irmão? Sua contribuição é muito importante para nós. Clica no valeu. Muito bem, tópico 1. Uma parábola sobre a graça imerecida. E o que ele vai dizer aqui é que a dívida era impagável do ponto de vista humano. A primeira parte da parábola do credor incompassivo desnuda a miserável condição de toda a humanidade. Todos nós éramos devedores de um débito impossível de ser saldado, tá bom? O homem não tinha e não tem por si mesmo como pagar a sua dívida. Vale lembrar aqui, dívida essa do homem para com Deus, ok? É por isso que
a graça, ela faz com que o pecador tenha paz com Deus. Não é paz consigo mesmo, é paz com Deus. O homem sem Cristo, ele está em guerra com Deus. Você pode anotar isso aí? Anote aí, por favor. O homem sem Cristo está em guerra com Deus, ok? Por isso que Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, não há como o homem pagar essa dívida. Colossenses vai falar, Colossenses capítulo 2, né, de uma cédula que nos era contrária. Ele está falando ali de uma dívida que era impagável. Agora, o finalzinho aqui é interessante. Não foi o pedido desesperado do devedor que mudou o estatuto espiritual em que o ser humano vivia, o pecador vivia. Não, foi o bondoso coração do Rei do Universo, tá? Então não foi uma atitude nossa, é uma atitude de Deus. Por isso que a graça, ela é imerecida e ela é inexplicável e ela é intangível, mas ela é real, ok? Então foi o poder do amor de Deus. É por isso que Romanos capítulo 8 e versículo 1 é um texto que mexe muito comigo, porque diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então não há qualquer mérito, tá, do lado humano, não havia qualquer possibilidade da gente fazer qualquer coisa, tá? E aí nós estamos então em contato com o quê? Com a compaixão de Deus. É a fonte de toda esperança que devemos ter na vida. A grande compaixão divina, que não nos mede por nossos atos inconsequentes, cometidos sob o controle do maligno, mas nos olha a partir da ótica do amor, certo? Então, Deus não nos olha sobre a nossa ótica ou sobre a ótica do homem caído, mas sobre a ótica do seu amor. É por isso que Efésios 2, capítulo 4 diz: Deus que é rico ou que é riquíssimo em misericórdia, com grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, tá? Então é essa a grande compaixão de Deus que foi derramada através de Jesus Cristo, não é? Ele enviou o seu filho, não é? O que é compaixão? É colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro. É por isso que Hebreus vai dizer que nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer de nossas necessidades, mas um que em tudo foi tentado, testado, experimentado, provado, tá certo? O que é isso? É compaixão, não é? Paulo aos Coríntios vai dizer que ele se fez pecado em nosso lugar, ele não pecou, ok? Mas se fez pecado em nosso lugar. O profeta Isaías, no capítulo 53, vai dizer que ele levou sobre si os nossos pecados, transgressões, as nossas iniquidades. Portanto, o reino dos céus é um lugar de vivência do perdão. Então, para a gente falar de perdão, nós vamos primeiro olhar para a ótica do perdão que imerecidamente nós recebemos de Deus. Porque Deus nos convida para uma experiência plena de perdão. O coração do Senhor está voltado para nos oferecer uma vida na qual a misericórdia seja uma constante e não apenas um pico de emocionalismo. Veja, quando aquele homem da parábola ele saiu da presença do seu Senhor, não havia mais nada a dever, nenhum tipo de débito passado que seria cobrado no futuro. Essa é a marca inconfundível do perdão do nosso Deus. Ele tem o poder de mudar as nossas vidas, mas isso não é automático. A revelia daquele que foi perdoado, não. O desafio diário é viver o perdão divino em todos os níveis e em todas as formas de nos relacionarmos, ok? Traduzindo, aplicando, quem tem dificuldade em perdoar pessoas, tem dificuldade em entender que foi perdoado por Deus. É por isso que
Novamente, a oração do Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Traduzindo, eu só posso desejar o perdão de Deus de acordo com a minha disponibilidade em perdoar. E todas as vezes que eu olhar para uma situação, para alguém, e eu pensar assim, mas eu não vou perdoar, essa pessoa não merece o meu perdão, eu preciso me lembrar que ninguém merecia ser perdoado, inclusive eu, mas eu fui perdoado. Então eu perdoo a pessoa, não é porque ela merece, é porque eu também não merecia, mas Deus me perdoou por meio de Jesus Cristo. Ou seja, para falar de perdão e para perdoar, nós precisamos olhar para a cruz. Nós precisamos entender que não há mais nenhum débito entre o homem e Deus. Mas aí surge uma pergunta e eu gostaria que você respondesse para nós aqui nos comentários. Essa pergunta foi feita para mim em uma palestra que eu dei. Se nós já fomos perdoados por Deus através de Jesus Cristo, por que nós ainda precisamos pedir perdão? Já parou para pensar? Vamos lá de novo? Se nós já fomos perdoados por Deus através de Jesus Cristo, por que precisamos novamente de perdão? Por que precisamos pedir perdão todos os dias? Por que precisamos pedir perdão quando pecamos? Responde essa aí nos comentários e prepare-se. Esse é o nível de pergunta que surge para você aí na sala de aula. Nós vamos entender que o perdão de Deus, ele é tanto um fato quanto um processo, ok? Mas eu respondo mais no final da aula. Se eu não responder aí nos comentários, você me cobra, eu gravo um vídeo só para dar esta resposta, tá certo? Mas aqui, veja, o perdão de Deus, ele é imediato, ok? Aí eu estou lembrando aqui do filho pródigo. Quando o filho pródigo se arrepende, se humilha e ele volta, quando ele é recebido pelo pai, imediatamente ele é recolocado, recebido como filho. O pai não recebe ele e diz assim: bom, eu vou até te receber, mas fica aqui sentadinho no canto, vou dar uma avaliada. Não, porque do ponto de vista de Deus, o perdão, ou ele é total, ou não há perdão. Então, ou você perdoa, porque entende que foi perdoado, e que todas as vezes que peca, já estou dando spoiler da resposta da pergunta que eu fiz, você é perdoado, purificado, limpo, ou então não há perdão, ok? Então o perdão de Deus, ele é total, o perdão de Deus, ele é completo, tá certo? Mas respondendo aqui, vou responder, vai. Por que temos que pedir perdão? Porque nós continuamos pecando, tá certo? Então nós fomos perdoados do pecado original, da condenação eterna, mas o pecado ainda habita em nós, ok? Mas ele não tem mais o poder de condenar, ele não tem mais domínio sobre nós, Romanos 8, Romanos 6, de 1 a 14, mas ele ainda está em nós, Romanos 7, 14. Então nós ainda pecamos, então nós fomos perdoados, mas porque ainda pecamos, nós continuamos sendo perdoados por Deus todos os dias, à medida que nos arrependemos, nos humilhamos, confessamos e buscamos o seu perdão com o desejo de não praticar mais, viver aí na prática do pecado, tá certo? E aí, o que está achando da nossa aula aqui nesse cenário? Fala pra gente aqui nos comentários. Se não se inscreveu ainda, inscreva-se e ative as notificações, dê like no vídeo, seu like é extremamente interessante, deixe o seu comentário que ele aparece por aqui e é muito importante também para nós. Muito bem, consequências do perdão, o perdão tem consequências? Meus amigos, o perdão tem consequências. Olha a primeira consequência do perdão, essa é demais, e eu já falei alguma coisa sobre isso aqui. Somos perdoados para amar. Para que Deus nos perdoou? Se o Eterno nos concedeu o livramento de não sermos eternamente condenados ao inferno, o que Ele espera de nós? Se quisermos utilizar a parábola de Mateus como chave de leitura para essa questão, a resposta seria amor, sim.
Ele nos ofereceu perdão para que, uma vez experimentando a verdadeira vida, livre do peso do pecado da morte, sejamos praticantes daquilo que é o propósito da nossa existência, a potência do amar, tá? Então veja, o fracasso desse personagem que foi perdoado, ele se manifestou em não ter correspondido com este amor quando foi exigido. Então, ele fracassou porque depois de ser perdoado, ele não conseguiu perdoar. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Não era uma questão de fazer ali um longo discurso, mas de simplesmente dar ao outro aquilo que ele mesmo recebera. Oh, Jesus! É por isso que eu só posso pedir perdão a Deus se eu tenho disposição para perdoar. Se eu não estou disposto a perdoar o meu irmão, o meu pedido de perdão a Deus é hipócrita, porque como você pode pedir a Deus algo que você não está pronto para dar para o seu irmão? Aleluia, gente, que aula extraordinária é essa? Então, a primeira consequência é o desejo de amar, é manifestar a misericórdia, manifestar a longanimidade de Deus, que nos abraça quando nós pedimos perdão a Ele. A outra consequência é o dever de desenvolver uma memória compassiva. Muitas pessoas vivem presas em terríveis egoísmos, gente que quer ser tratada com o máximo de paciência possível, mas não é capaz de fazer o mesmo com os outros. Aqui esse perdoado, ok, que ganhou essa misericórdia, ele não teve paciência com quem precisava aí do seu perdão. Então ele não tinha uma memória compassiva, não é? Então, o que é essa memória compassiva, não é? É eu sempre me lembrar que eu fui perdoado e estou sendo perdoado, não é verdade? Então, quando eu tenho essa memória, a minha forma de olhar, ela é guiada pela métrica do amor, não é? Então, eu não preciso negociar com ninguém para perdoar aquela pessoa, eu não vou pensar em devolver na mesma moeda para aquela pessoa, porque eu entendi que eu não merecia ser perdoado, mas eu fui e estou sendo perdoado. Então, aquela pessoa não é uma questão de merecimento, é uma questão de troca, é uma questão de compartilhamento. Eu vou compartilhar com o outro aquilo que eu também recebi, né? Aqui, um comentário a fazer aqui. Às vezes a pessoa erra, a pessoa dá uma mancada e alguém fala assim: bom, agora não adianta pedir perdão, né? Já deu a mancada, agora não adianta pedir, já pisou na bola. Ô, gente, por favor, o pedido de perdão, o pedido de desculpa é exatamente para quando a gente dá mancada. Quantos casamentos destruídos, quantas amizades destruídas, quantos namoros destruídos, porque na hora de perdoar, ao invés de perdoar, a gente, aproveita para pisotear a pessoa, para ser grosseiro com ela. Então, uma grande lição que eu quero deixar aqui nesse segundo tópico é: quando alguém errar com você e vier lhe pedir perdão, lembre-se que você foi perdoado e está sendo perdoado todos os dias. Libere perdão. Liberar perdão, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele diz assim: perdoar é lembrar sem sentir dor, não é? E como que você lembra sem sentir dor? Não guarda remorso, não guarda mágoa, não fica esperando a pessoa, a primeira oportunidade para você se vingar. Não. Por quê? Porque nós estamos olhando para a cruz. E ao olhar para a cruz, eu não merecia, eu não sei você, eu não merecia, mas Ele fez tudo para que eu fosse perdoado. Então, quando eu perdoo alguém, eu estou compartilhando esse amor que me alcançou.
com aquela pessoa. As exigências de uma vida perdoada. Existe um tipo de pseudo-evangelho muito comum em nossos dias. Nele as pessoas advogam a tese absurda de que o perdão é uma carta de alforria para se tornar qualquer coisa, inclusive causador de sofrimento nos outros. Tá? Isso é um completo absurdo e é óbvio que não se propaga assim de modo tão explícito. Em nossos dias, muitos aprisionam pessoas em sua infantilidade espiritual, prendendo-as à inveja, ganância e arrogância. A distorção do amor de Deus estabelece assim: invoca-se a graça como garantidora de uma vida de pecado, na desculpa de que o perdão nos faz imunes às consequências de nossas irresponsabilidades. Tá? Então tem a ver com a pergunta lá que eu fiz. Quer dizer, já que eu fui perdoado, já era. Não importa o que eu fizer, não tem problema nenhum. Certo? Eu já fui perdoado mesmo? Não. O fato de eu ter sido perdoado, ele deve me conduzir a uma vida onde eu vou evitar errar, pecar, exatamente porque eu fui perdoado. Deixa eu abrir a minha Bíblia aqui. Você pode abrir a sua Bíblia aí, em Romanos, capítulo 5. Vou tentar abrir aqui. Deus está abençoando a internet aqui, irmão. O negócio está... Romanos 5, ele diz assim, é Romanos 5 mesmo? E não somente isto, e agora a gente vai continuar pecando, é Romanos 5 ou é Romanos 6? Eu acho que é o 6. Vamos olhar aqui o 6, eu acho que é Romanos 6. Olha lá, ó. Romanos 6, que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha só que coisa, tá certo? Então, não justifica o fato de ter sido perdoado. A pessoa fala assim, não, então não tem problema mais nenhum pecar, eu posso fazer o que eu quiser, eu posso errar com as pessoas, você é obrigado a me perdoar. Entendeu? Porque, não. O perdão, a graça, não é uma carta de alforria para a gente fazer o que a gente quiser, para a gente errar com as pessoas. Não, pelo contrário, quando você entende o que é o perdão de Deus, você evita a qualquer custo. Por quê? Por causa do preço que foi pago para que nós pudéssemos ser perdoados. O preço foi muito alto, então quando eu olho para o preço que foi pago, eu vou evitar. É como se eu procurasse evitar aquela dor novamente, aquele sofrimento novamente. Tá certo? Muito bem, chegando aqui ao tópico 3, fala para mim como é que está esse áudio. Aí, estou com meus equipamentos aqui. Eu espero estar atendendo os irmãos aí da melhor maneira possível, tá bom? Estou num outro ambiente, a sala tem um pouco de eco, não posso abrir porque tem barulho no corredor, mas eu acredito que estou atendendo os irmãos. Fala pra gente nos comentários, inscreva-se, ativa as notificações, deixe seu comentário, é importantíssimo para nós e clica no valeu também, tá bom? Tópico 3 aqui, ó, desta aula magnífica aqui, ó. Eu tô batendo o pé aqui na câmera, mas está dando tudo certo. Seguindo o amor de Jesus, amar, o fundamento do crente. Sejamos objetivos. Se existe algo que você faz em sua vida e não carrega a marca do amor, o distintivo da graça, abandone-o. Não importa onde seja, na igreja, em família, na universidade, trabalho, aquilo que você faz e não expressa a majestade do amor divino, deve ser nomeado de inutilidade e muito provavelmente definido como prática pecaminosa, tá? Então, o amor é a nossa marca, é o nosso fundamento. Então, todo o ambiente, toda e qualquer conversa, toda e qualquer decisão do cristão, ela deve ser marcada pelo amor. Eu gosto muito de João 13:35. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, a marca do discípulo de Cristo é o amor, não apenas o amor verbal, é o amor prático, amor este que abraça e que também corrige, ok? Que direciona, que instrui, que educa, que disciplina. Então nós temos aqui as formas de amar. Não existe amor a Deus que abandone os filhos dele com quem convivemos. Não há amor ao próximo que exclua os valores eternos e o próprio Altíssimo da equação afetiva.
Um amor que se fundamenta na iniquidade não passa de um embuste libertino praticado por pessoas que, desejosas de fugir de suas consequências, cansadas por suas transições cotidianas, procuram se dopar de falácias espirituais. Por outro lado, um amor que não se deixa afetar pelo sofrimento alheio, que ignora a angústia dos pequeninos e frágeis, é puro farisaísmo, tá certo? Então, o amor, ele deve ser colocado em prática. Quem proclama amor a Deus, mas odeia o pecador, o sofrido, não passa de pregoeiro de mentiras. Aqui é um ponto que a gente precisa bem observar. A igreja não condena ninguém, nem é papel da igreja condenar ninguém. E a função da igreja é pregar contra o pecado, mas alcançar o pecador. Porque o pecador ele já está condenado. João 3,18. Quem não crê no Filho de Deus, não confessa como Filho de Deus, o Senhor e Salvador de sua vida, já está condenado. Então a pessoa já está em sofrimento e a caminho do juízo eterno. Então o que a pessoa precisa? É ter um encontro com o Salvador. Então o próprio confronto ao pecado, ele precisa acontecer de uma maneira que a pessoa veja a real situação de condenação, de destinada ao inferno, mas esta pregação precisa apontar um caminho que é Cristo, que a conduz aos céus e que a conduz à vida eterna. Do contrário, a pregação, ela só está, nem é pregação, porque a pregação ela tem que fazer isso. Então, se a pregação não fizer isso, se o discurso não fizer isso, é só o dedo na ferida dos outros. E aí é preciso tomar muito cuidado. O amor como unidade, dualidade e multiplicidade. Lembremos-nos de que na narrativa do Evangelho de Lucas, a discussão sobre o primado do amor é enriquecida com a célebre parábola do bom samaritano. Nesta imagem bíblica fica bem claro que os contemporâneos de Jesus conseguiam compreender bem a natureza singular do amor ao Deus único de Israel e também eram capazes de entender a natureza dual do ato divino que se expressa na certeza pessoal de cada um de nós tem de ser amado. Então, o amor, a unidade do amor, um Deus único, amarás ao Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Na dualidade é quando eu tenho certeza que eu sou amado por Deus. E a multiplicidade é quando este amor toca as outras pessoas, quando este amor alcança as outras pessoas. E aí nós devemos lembrar que todos são alvos do amor de Deus, independente de sua história, independente do seu passado, independente do momento que estejam vivendo, todos são dependentes do amor de Deus. E ele deixa aqui um pensamento: o amor restaura as pessoas, jamais discrimina ou afasta. Por exemplo, eu estava nessa palestra que eu disse, onde as pessoas fizeram perguntas, e tinha um jovem assentado, os pais estavam ao lado, crentes também, provavelmente até líderes ali, e o jovem estava sentado na frente, com a touca de brinco. E aí ele fez uma pergunta: eu vou para o inferno que eu estou de brinco? E aí, o que você responderia? Esse jovem depois me chamou no direct no Instagram, me segue lá, @DenisPereiraOficial, viu? Eu vou para o inferno por causa do brinco. Sabe o que eu falei para ele? Por causa do brinco você não vai para o inferno. Agora, aproxime-se de Jesus de verdade, e tudo aquilo que ele precisar tirar, ele vai tirar, e o que ele precisar colocar, ele vai colocar. Mas eu não posso dizer para esse jovem que ele vai para o inferno, porque ele está de brinco, ok? Só o fato dele fazer esta pergunta significa que ele quer algum tipo de ajuda, que ele está procurando entender, compreender as coisas, tá certo? Então, a marca do cristão é o amor. Sem amor não há perdão. Sem perdão não há prática do amor, tá certo? Então, que esta aula seja uma aula bem reflexiva para nós pensarmos e refletirmos. Eu perdoo não porque mereço, perdoo porque fui perdoado.
e estou sendo perdoado todos os dias. Aprendo isso com José. José tinha tudo para se vingar dos seus irmãos, mas José preferiu perdoar, porque existe uma máxima: cada um dá o que tem. Então, se a pessoa te feriu e você, na primeira oportunidade, dá o troco, você se torna igual a ela. Você se torna tão repulsivo como aquela pessoa. Então, cada um dá o que tem, ok? Então, se a pessoa faz qualquer coisa contra você e você devolve na mesma moeda, você se torna igual a ela. Isso é hipocrisia, ok? E o amor também, o perdão também, não é para mostrar que eu sou melhor. Não, eu sou tão miserável quanto aquela pessoa. Mas talvez eu só compreendi alguma coisa que ela ainda não compreendeu, por isso eu a perdoo. Simplesmente porque eu fui perdoado e estou sendo perdoado todos os dias. Esta certeza no coração de cada crente deve nos levar a viver num ambiente onde o perdão seja a nossa marca. Onde há perdão, há comunhão. Amém, meus amigos? Um forte abraço. Muito obrigado por nos acompanhar. Assista, curta, compartilhe, inscreva-se no canal e até o nosso próximo encontro. Deus abençoe vocês. Ótima aula para todos. Deus abençoe.